Olá, pessoal. Vamos a 10 questões teóricas de concurso público para o cargo de técnico em eletrotécnica. Vem comigo! Para a norma NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, do Ministério do Trabalho e Emprego, o termo alta tensão para corrente alternada se refere a tensões superiores a. Temos uma questão que trata sobre a norma NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. E a pergunta é a seguinte: o que significa o termo alta tensão para a norma NR10? Consultando a norma, chegamos então à conclusão que na NR10, alta tensão caracteriza tensões superiores a 1000 volts em corrente alternada ou superiores a 1500 volts em corrente contínua. Dito isto, a resposta correta é a letra A. O motor de indução trifásico com rotor de gaiola funciona em qualquer sentido, horário ou anti-horário. Caso seja necessário alterar o sentido de giro durante a sua instalação, deve-se. Temos uma questão sobre motor elétrico, especificamente um motor de indução trifásico com rotor de gaiola, e deseja-se saber o que se faz para alterar o sentido de giro, de rotação deste motor. Vamos então às alternativas. Letra A. Utilizar uma chave série paralela no seu acionamento. Alternativa falsa. O tipo de chave correta é a chave reversora. Letra B. Inverter as ligações dos terminais do capacitor. Também alternativa falsa. Um motor de indução trifásico não possui capacitor. Letra C. Trocar o rotor tipo gaiola. Independe. Se trocarmos o rotor do tipo gaiola para o tipo bobinado, não irá alterar o sentido de rotação deste motor. Letra D. Inverter qualquer par de conexões entre o motor e a rede elétrica. Essa é a resposta correta, pois se invertermos qualquer par de conexões, invertermos duas fases na alimentação do motor trifásico de indução, teremos a inversão de rotação do giro do motor. E por fim, a letra E, inverter os terminais início e fim de uma das bobinas do motor. Se fizermos isso, estaremos executando uma ligação errada. Então, não esqueçam, para que possamos inverter o sentido de rotação de um motor de indução trifásico, basta invertermos quaisquer duas fases na alimentação deste motor. Os equipamentos conectados à rede elétrica têm presentes elementos tais como resistências, indutâncias e capacitâncias. Podemos caracterizar a influência desses elementos sobre o sistema elétrico da seguinte forma: temos uma questão interessante que trata sobre os elementos passivos de um circuito elétrico: resistência, indutância e capacitância. E temos três afirmações. Vamos avaliar. A primeira, a resistência toma energia da fonte, dissipando-a na forma de calor. Alternativa correta: toda resistência ela consome energia da fonte e dissipa na forma de calor. Segunda afirmativa: o capacitor armazena energia em seu campo elétrico, podendo retorná-la ao circuito num tempo posterior. Também afirmativa correta, verdadeira. De fato, o capacitor ele armazena energia em seu campo elétrico. Capacitor não dissipa energia, ele armazena na forma de campo elétrico e pode retornar essa energia num tempo posterior para a fonte. Terceira afirmativa: o indutor armazena energia em seu campo magnético, podendo retorná-la ao circuito num tempo posterior. Também uma alternativa verdadeira. De fato, o indutor, o enrolamento, ele armazena energia no campo magnético, não dissipa energia, apenas a resistência dissipa energia e pode retornar ao circuito num tempo posterior, igual ao capacitor. Então, resumindo, as três afirmativas estão corretas, a alternativa a ser marcada é a letra E. As linhas de transmissão de energia,
apresentam alguns fenômenos elétricos intrínsecos à sua característica física e de operação. Sobre esses fenômenos, indique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Temos agora uma questão que trata sobre linhas de transmissão, fenômenos elétricos intrínsecos próprios à linha de transmissão. Vamos então avaliar estas afirmativas. A primeira, o efeito pelicular, comumente observado em transmissão em corrente contínua, ocorre devido à ionização do ar. Alternativa falsa, porque o efeito pelicular, também chamado efeito Skin, ocorre em transmissão em corrente alternada. Outra coisa, não ocorre devido à ionização do ar. O fenômeno que ocorre devido à ionização do ar é o efeito corona. Então, essa alternativa é falsa. Vamos à próxima. O efeito capacitivo das linhas de transmissão em corrente alternada pode causar a elevação da tensão elétrica ao longo dessas linhas de transmissão. Essa alternativa é verdadeira. De fato, o efeito capacitivo eleva a tensão elétrica ao longo das linhas de transmissão. E esse efeito, ele também pode ser chamado de efeito ferrante. Portanto, alternativa verdadeira. Próxima. O efeito corona pode ser observado nas extremidades das cadeias de isoladores das linhas de transmissão. Essa é uma alternativa verdadeira. O efeito corona é aquele efeito que ocorre devido ao rompimento da rigidez dielétrica pelo campo elétrico criado na alta tensão. Então temos a ionização do ar, principalmente nas extremidades, por exemplo, das cadeias de isoladores das linhas de transmissão. Então, alternativa verdadeira. E por fim, o trilhamento elétrico é muito comum em condutores nus sob chuva. Essa alternativa é falsa. Esse trilhamento elétrico, de fato, ele é muito comum na superfície de isoladores. E podemos ter descargas parciais, o flashover, e então temos um caminho, uma queimadura no isolador, que é o trilhamento elétrico. Portanto, esta afirmativa é falsa. Transformadores são equipamentos utilizados em instalações elétricas, que vão desde aplicações em eletrônica a aplicações em sistemas elétricos de potência. Assinale a alternativa que corresponde às principais perdas elétricas nos transformadores. Vamos lá. Essa questão trata sobre transformadores e pergunta quais são as principais causas de perdas elétricas. Vamos então analisar o diagrama do nosso transformador. Nesse diagrama equivalente do nosso transformador de potência, temos elementos resistivos e indutivos. E claro que a perda de energia só pode acontecer nas resistências. Temos então perdas por efeito Joule, a corrente elétrica passando pela fiação, e temos a resistência que representa as perdas no núcleo, que são perdas por correntes parasitas, as correntes de Foucault, e por histerese, que é o magnetismo residual. Então, essas são as principais perdas elétricas nos transformadores. Alternativa correta, letra D. Perdas por efeito Joule nos enrolamentos do transformador e perdas por histerese no núcleo magnético. Todas as outras situações, como corrente de fuga, vibrações, baixo fator de potência e presença de harmônicos, podem provocar perdas elétricas, mas não são as principais. Um transformador de instrumentos é utilizado para realizar medições em um circuito. De acordo com a figura, a denominação desse transformador de instrumentos, a relação entre N1 e N2 e o ponto no qual deve-se realizar um aterramento são, respectivamente, temos uma questão bastante interessante sobre transformador de instrumentos e deseja-se saber qual a denominação, qual o nome do transformador, qual a relação entre o número de espiras do primário e secundário e o ponto onde deve-se realizar o aterramento.
Vamos então analisar a figura. Temos um transformador ligado entre duas fases, R e S, com tensões de 13.800 volts. Perceba que a ligação está em paralelo, portanto, temos um transformador de potencial, TP. Ora, se esse transformador é um TP, um transformador de potencial, ele irá reduzir a tensão da rede de 13.800 volts para uma tensão de secundário, alimentando o nosso instrumento, que é um frequencímetro, tensão de 115 volts. Portanto, a relação de espiras entre primário e secundário deve ser de tal forma que o número de espiras do primário seja maior que o número de espiras do secundário. Essa é a característica de um transformador abaixador. E, por fim, vamos analisar onde devemos aterrar. Ora, os pontos A, B e C são pontos diretamente conectados à fase. Se colocarmos o aterramento em qualquer desses pontos, teremos um curto-circuito. Logo, nos resta no secundário o ponto D. Portanto, a alternativa é a letra D. Temos um transformador de potencial, TP. Para isso, o número de espiras do primário deve ser maior que o número de espiras do secundário e o ponto de aterramento é o ponto D. A associação de dois transformadores em paralelo exige alguns cuidados quanto à sua qualidade e às suas características, que devem ser observadas. Temos uma questão que trata sobre paralelismo de transformadores e temos algumas afirmativas sobre condições de paralelismo. A primeira, mesma relação de transformação. Essa alternativa é verdadeira. É necessária a mesma relação de transformação para evitar desequilíbrio de potência reativa, evitar correntes circulantes entre os transformadores. Outra alternativa, mesmo defasamento angular. Alternativa correta. O objetivo é evitar curto-circuito. Se colocarmos dois transformadores com defasamento angular diferente, teremos um curto-circuito. E como última alternativa, mesmo módulo de impedância e módulo do ângulo percentual. Essa alternativa também está correta. Quando o módulo e ângulo da impedância percentual são iguais, nós evitamos desequilíbrio de potência ativa. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Todas as afirmativas estão corretas em relação à associação de transformadores em paralelo. O motivo de a maioria das máquinas elétricas rotativas terem seus enrolamentos instalados em ranhuras, tanto no estator como no rotor, ambos construídos utilizando aços para fins elétricos, temos uma questão que trata sobre máquinas elétricas e deseja-se saber por que nas ranhuras do estator e rotor são utilizados aços para fins elétricos. Ora, o aço elétrico é um aço com um percentual de silício, chamado então aço silício. Ele tem alta permeabilidade magnética e, com isso, maior concentração de campo magnético no núcleo, nas ranhuras do estator e do rotor. Com isso, aumenta o acoplamento magnético. Por isso, a alternativa correta a esta questão é a letra D. O objetivo do aço para fins elétricos em máquinas elétricas rotativas é maximizar o acoplamento magnético devido à alta permeabilidade magnética. Para que um gerador síncrono seja conectado ao sistema interligado, composto por dezenas de outros geradores, as seguintes condições devem ser satisfeitas, exceto, temos uma questão bastante interessante sobre paralelismo entre gerador síncrono e o sistema elétrico. Esse é o trabalho do dia a dia de muitos operadores de usina e operadores de sistemas elétricos. Vamos então analisar as afirmativas e temos que assinalar aquela que está incorreta. Letra A. As frequências do gerador e do sistema devem ser iguais. Essa alternativa ela é verdadeira.
E o objetivo da mesma frequência do gerador e do sistema elétrico é evitar oscilações de potência. Temos situações que, se a diferença de frequência for elevada, podemos ter a motorização do gerador. O gerador ele passa a absorver potência do sistema. Letra B. A sequência de fases do gerador deve ser a mesma daquela do sistema. Alternativa correta. O objetivo da mesma sequência de fases é evitar curto-circuito. Se a sequência de fases for diferente, você terá inevitavelmente um curto-circuito no gerador. Letra C. A corrente de partida do gerador deve ser, no máximo, 5 vezes a sua corrente nominal, pura lorota. Nem existe corrente de partida do gerador e essa não é uma condição necessária para o paralelismo. Como devemos assinalar a alternativa incorreta, portanto, a resposta desta questão é a letra C. Mas vamos em frente. Letra D. A tensão do terminal do gerador deve ter a mesma magnitude daquela do barramento do sistema no qual o gerador será conectado. Alternativa verdadeira. O objetivo de manter a mesma magnitude da tensão elétrica entre o gerador e o sistema elétrico é evitar oscilações de potência reativa, com consequente oscilação de tensão no sistema elétrico. Valeu, pessoal! Espero que estas questões teóricas tenham sido legais para vocês. Um forte abraço e bons estudos!